Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer essa bonequinha, que está muito viralizada e conhecida, que é a personagem do livrinho de colorir Bobbie Goods. Então eu resolvi fazer um amigurumi dela, ó, os detalhes. Todo passo a passo eu explico aqui nessa aula, lembrando que todos os materiais que eu utilizar para fazer ela estarão aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos para a aula. Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e deixa aquele comentário que me ajuda bastante. Então vamos para a aula. Bom, então nós vamos começar pelas pernas, né, com o sapato. Eu escolhi a cor tafetá da linha amigurumi, mas você pode escolher a cor que você quiser para fazer o sapato do seu Bobbie Good, tá? Então, eu vou começar aqui com a cor tafetá. Nós vamos fazer 2 vezes esse processo. Então, na primeira carreira, nós vamos fazer 6 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui, ó, um nó corrediço, dou uma laçada, pego aqui e puxo. Coloco a minha agulha aqui na linha e vou subir 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos voltar fazendo 4 pontos baixos. Então, venho aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, nesse último ponto, nós vamos fazer 4 pontos baixos aqui dentro. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Agora, vou para a próxima correntinha, vou fazer um ponto baixo, então, 1, no próximo, 2, no próximo, 3. E aqui, nesse último ponto, nós vamos fazer um aumento triplo. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, então, são 3 pontos no mesmo ponto, e 3. E ficou assim, a primeira carreira. Eu vou marcar aqui o meu último ponto, mas se você tem costume de marcar o primeiro, você vai para o próximo ponto e marca, tá? Marquei aqui, então. Agora, na segunda carreira, nós vamos prosseguir aqui, ó, pro primeiro ponto que a gente fez. Eu vou fazer um aumento, então, 1, 2 pontos no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos, então, 1, 2, 3. Vou fazer uma sequência de 4 aumentos. Então, fiz aqui meu primeiro aumento. No próximo ponto, vou fazer outro aumento. No próximo, o terceiro aumento. E aqui no próximo, o quarto aumento. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E nos 3 pontos que restaram aqui, eu vou fazer um aumento em cada ponto. Então, uma sequência de 3 aumentos. Um aumento no próximo. 2 pontos aqui no mesmo ponto, 2 aumentos. Vou tirar aqui o meu marcador. No último ponto, mais um aumento. Agora, a carreira de número 3 e de número 4, nós vamos fazer ponto sobre ponto,
sem aumento nem diminuição. Então, é somente um pontinho em cima do outro, 2 carreiras nessa mesma sequência, um ponto em cima do outro. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Terminei aqui, então, minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, na carreira de número 5, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, uma sequência de 4 diminuições, então uma diminuição seguida da outra. Para fazer a diminuição, nós vamos pegar as 2 alcinhas da frente dos 2 próximos pontos, vou puxar aqui o fio e finalizar com um ponto baixo, então isso é uma diminuição. Vou fazer mais 3, porque são 4 no total. Então, fiz 1, 2, 3, mais 1, 4. Agora, vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 2 diminuições. Então, venho aqui, faço uma diminuição, outra diminuição e faço ponto baixo sozinho aqui. Agora, a carreira de número 6, nós vamos fazer 5 pontos baixos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 2 diminuições, uma, 2, e vou seguir fazendo ponto baixo até chegar aqui no final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui, 7. Agora, a carreira de número 7, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui e já volto. Terminei aqui minha carreira de número 7. Agora, na carreira de número 8, para finalizar o sapato, nós vamos fazer ponto sobre ponto também, só que não vamos fazer ponto baixo, vamos fazer ponto baixíssimo. Então, a gente entra com a agulha aqui e já puxa pra dentro do ponto. Assim. E vamos fazendo por toda a volta até chegar aqui no final. Eu vou fazer aqui e já volto pra gente trocar de cor. Terminei aqui, então, minha carreira de ponto baixíssimo. Agora, nós vamos prosseguir com a cor da pele. E a cor da pele é a mesma coisa. Eu vou utilizar o chantilly, mas se você quiser utilizar qualquer cor, fica a seu critério, tá? Então, nós vamos fazer assim. Nós fizemos aqui os pontos baixíssimos, né? E pra trocar de cor, nós vamos pegar essa alcinha que ficou aqui. Por dentro. Tá vendo? O ponto baixíssimo tá aqui fora. Nós vamos pegar essa argolinha daqui de dentro. Então, eu vou pegar aqui a minha cor nova. Vou puxar e fazer um ponto baixo. E aí, vou seguir fazendo por toda a volta, pegando essa argolinha aqui de dentro. Já vou arrematando esse fio. E nós vamos fazer agora ponto sobre ponto também, até chegar na carreira de número 12. Então, serão 4 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Então, eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês pra gente continuar.
terminei aqui, então, as minhas carreiras de ponto sobre ponto. Essa daqui é a minha segunda perna. A primeira perninha eu já fiz. Então, a hora que chegar nesse ponto, você pode arrematar o fio da primeira perna e faz a segunda. Mas aí, na segunda, não arremata, porque nós vamos unir uma perninha na outra, tá? Então, pausa, volta o vídeo para você poder fazer a outra perninha. E assim que você tiver as duas, você continua comigo, tá? Agora, para fazer a união das perninhas, você vai posicionar elas de forma que fiquem retinhas, né? Bem centralizadinhas aqui. Se você quiser, pode até colocar um marcador. Eu também já aproveitei e enchi um pouquinho o pezinho com a fibra. Então, aqui, ó, eu vou posicionar o marcador. Aí. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Então, eu vou deixar marcado aqui o último ponto da minha carreira, só para eu saber. Eu vou caminhar aqui, ó. 1, 2. Isso você vai ver na sua, tá? Como que vai ficar melhor. 2. E aí, agora, ó, já vou vir com a agulha na perninha do lado de lá. E vou fazer um ponto baixo. Depois, se ficar um buraquinho aqui, a gente fecha com a linha. Mas se ficar, não tem problema, tá? Agora, é só fazer ponto sobre ponto, normal. Dar toda a volta. Cada perninha tem 14 pontos baixos. Então, no total, nós temos que ter 28 pontos, tá? Então, isso tem que manter. Mas a posição aqui, quantos pontos você vai ter que fazer para lá ou para cá, não tem problema. A única coisa é que a gente tem que manter os 14 pontos nas duas perninhas. Então, no total, temos que ter 28 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu ponto sobre ponto por toda a volta. Aqui também não tem segredo, chegou aqui no final dessa perninha, já pula para a próxima e continua. Até chegar aqui no final, da onde a gente tinha marcado aqui, que era o último ponto. E aí, se você quiser caminhar por mais uns 2 pontos e colocar aqui o meio como o primeiro ponto da sua próxima carreira, pode, tá? Então, vou fazer aqui o meu e já volto. Ó, terminei aqui, então, minha carreira de ponto sobre ponto. Eu andei com mais 2 pontos baixos aqui e deixei esse aqui marcado como se fosse meu último ponto. Então, agora, a próxima carreira, eu vou continuar aqui. Tá vendo aqui o meio, ó? Ficou com um buraquinho pequeno. Então, a própria linha da outra perninha que a gente tinha cortado, eu já vou colocar aqui na agulha. E dar uma fechadinha aqui, ó. Aí, é só passar aqui num pontinho, no outro, até ficar bem fechadinho. Tá vendo, ó? Aí, feito isso, dá um nozinho. E pronto. E ficou assim, então, a união das perninhas. Agora, nós vamos iniciar a parte do corpinho. Então, por toda a volta, nós vamos repetir a mesma sequência de 6 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer uma sequência aqui junto com vocês. 1, 2,
3, 4, 5, 6 e um aumento, então 2 pontos no mesmo ponto. E vou repetir essa mesma sequência até chegar aqui no final. No final, nós temos que ter 32 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui e já volto. Terminei aqui, então, minha carreira de número 14. Agora, a carreira de número 15, nós vamos fazer por toda a volta 7 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui junto com vocês uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o aumento. E aí, é só repetir essa mesma sequência até chegar aqui no final. No total, nós temos que ter 36 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei aqui, então, a carreira de número 15. Agora, a carreira de número 16, nós vamos fazer 5 pontos e um aumento por toda a volta. Então, 2, 3, 4, 5 e o aumento. E vamos seguir nessa mesma sequência até chegar aqui no final, onde nós temos que ter 42 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já volto. Terminei aqui, então, a minha carreira de número 16. Agora, da carreira número 17 até a carreira número 19, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, são 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Terminei aqui, então, as minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, na carreira de número 20, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, vou fazer uma aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no próximo eu faço uma diminuição. E é só seguir nessa mesma sequência até chegar aqui no final, onde nós vamos ter 36 pontos baixos. Terminei aqui, então, a minha carreira de número 20. Agora, a carreira de número 21 é somente ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Então, somente um ponto em cima do outro. Eu vou fazer aqui a minha e já volto com você. Agora, se você quiser já começar a encher aqui o corpinho, já pode, tá? Vai enchendo aos poucos para não te atrapalhar também aqui na hora de fazer o corpinho. Terminei aqui, então, minha carreira de número 21. Agora, a carreira de número 22, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E aí, é só seguir nessa mesma sequência até chegar aqui no final, onde nós temos que ter 30 pontos baixos. E a carreira de número 23, ela é de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer essa de 20 na carreira de número 22, com 4 pontos baixos e uma diminuição. E a próxima, que é a carreira de número 23, que será somente ponto sobre ponto. Então, vou fazer as duas aqui e já volto. Terminei aqui, então, as minhas 2 carreiras. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 24. Então, na carreira de número 24, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, 1, 2, 3 e uma diminuição. E aí, é só você seguir fazendo nessa mesma sequência até chegar aqui no final. E depois, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer essa aqui com a diminuição e a próxima é ponto sobre ponto. Então, vou fazer as duas aqui
E assim que eu terminar, eu volto com vocês. Terminei aqui, então, agora nós vamos fazer a carreira de número 26. Eu fiz aqui a de diminuição e a de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer a carreira de número 26 com 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, 1, 2 e uma diminuição. E é só repetir esse mesmo processo até chegar aqui no final. E depois que terminar essa carreira, fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e volto para finalizar com vocês. Terminei aqui, então, agora eu vou tirar o marcador. E o corpinho, agora nós vamos prosseguir para o próximo ponto, fazer um baixíssimo e pode cortar esse fio. E agora eu vou terminar de encher o corpinho aqui e a gente vai continuar, tá? Ó, e depois de cheio, ficou assim. Agora, esse corpinho a gente reserva. E agora, nós vamos fazer as orelhinhas, tá? Então, nós vamos começar fazendo um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Posso fechar, já vou deixar marcado aqui meu último ponto. Agora, na carreira de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, para cada pontinho que a gente fez aqui no anel mágico, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aqui no último ponto, mais 2 pontos. Então, no total, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Aí, já vou aproveitar aqui, já vou fechar esse anel aqui melhor, que agora já não vai mais me atrapalhar. Na carreira agora de número 3, nós vamos fazer por toda a volta um ponto baixo e um aumento, ficando no total com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó, no próximo, eu faço um aumento. No próximo, eu faço um ponto baixo sozinho. Na sequência, eu faço um aumento. E vou seguir nessa mesma sequência até chegar aqui no final. Eu vou fazer o meu e já volto. Terminei aqui, então, a carreira de número 3. Agora, na carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, 1, 2 e o aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto. E é só seguir nessa mesma sequência até chegar aqui no final. Vou fazer aqui e já volto. Terminei aqui, então. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, na carreira de número 5 até a carreira de número 8, é um ponto em cima do outro, sem aumento nem diminuição. Então, eu vou fazer aqui as minhas 4 carreiras e assim que eu terminar, eu volto para continuar com vocês. Terminei aqui, então, as minhas carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer por toda a volta 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer uma sequência aqui junto com vocês.
Um, dois, e no próximo uma diminuição. Então, nós vamos seguir essa mesma sequência até chegar aqui no final. Eu vou fazer o meu e já volto. Terminei aqui a carreira de número 9. Agora, na carreira de número 10, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição por toda a volta. Então, vou fazer a minha aqui e já volto com vocês pra gente continuar. Agora, a carreira de número 11, nós vamos fazer por toda a volta um ponto baixo e uma diminuição. Então, é só seguir nessa mesma sequência até o final. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Terminando essa carreira de um ponto baixo e uma diminuição, nós vamos fazer mais uma, só que aí de ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Então, eu vou fazer essa e a próxima de ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas duas carreiras e já volto com vocês. Terminei aqui, então, a minha carreira. Agora, nós fizemos 12 carreiras, né? Agora, nós vamos dobrar ao meio, igual eu fiz aqui, tá vendo? E vamos fechar, pegando um ponto de um lado e um do outro. Aqui, ó, pego o ponto daqui e o ponto do outro lado e fecho com um ponto baixo. E vou fazendo isso até o final. Então, pego de um lado, pego do outro aqui e faço um ponto baixo. O último aqui também. E deixo um fio comprido pra gente poder costurar na cabeça. Esse processo nós vamos repetir mais uma vez, porque são duas orelhinhas, tá? Então, faça as suas duas orelhinhas e depois a gente continua. Agora, nós vamos fazer os bracinhos. Então, para começar, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, fiz aqui o anel. Aqui dentro, eu vou colocar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso fechar, não aperto muito para não dificultar aqui a próxima carreira. Eu vou marcar, então, meu último ponto. Agora, na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos para cada pontinho de base que a gente fez. Então, no total, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui e já volto. Então, só para mostrar, ó, são 2 pontos no mesmo ponto, que equivale a um aumento. Então, em cada pontinho desse, eu vou fazer 2 pontos baixos. Opa. Assim, vou fazer os meus e já volto. Terminei aqui a minha segunda carreira. Agora sim, já posso apertar o anel mágico, que não vai ter mais problema. Agora, da carreira de número 3 até a carreira de número 5, ou seja, 3 carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto pra gente continuar. Terminei aqui, então, as minhas carreiras de ponto sobre ponto. Agora, na carreira de número 6, nós vamos fazer 5 pontos baixos, uma diminuição e 5 pontos baixos. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, uma diminuição e 5 pontos baixos novamente. Então, 1, 2, 3, 4. Vou tirar o marcador aqui do meu último ponto. 5. Agora, na carreira de número 7, nós vamos fazer 4 pontos baixos, uma diminuição e 5 pontos baixos. Então, vou fazer junto com vocês. 1, 2, 3,
4, uma diminuição e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a carreira de número 8 e a carreira de número 9 é de ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Então, vou fazer as duas aqui e já volto. Terminei aqui, então, as minhas duas carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a mesma coisa, nós vamos dobrar ao meio a peça. Vamos entrar aqui, ó, num ponto baixo e no outro. E vamos unir aqui com um ponto baixo. Vou pegando aqui dos dois lados. O bracinho eu não quis encher, mas se você quiser encher, pode encher, tá? Eu preferi não encher ele, mas vai de gosto. Aí, vou deixar um fiozinho pra gente poder costurar. E esse processo aqui também, nós vamos fazer 2 bracinhos, então você tem que repetir esse processo mais uma vez, tá? Aí, a gente prossegue pra próxima etapa. Agora, nós vamos fazer a cabeça do nosso Bob Good. Então, vamos começar com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 7 pontos baixos. Então, vou fazer aqui junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fecha aqui o anel, mas não aperta muito para não dificultar. Vou marcar aqui o meu último ponto. E na próxima carreira, nós vamos fazer 7 aumentos. Então, no total, nós vamos ficar com 14 pontos baixos. Então, para cada pontinho que a gente fez aqui, nós vamos fazer um aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto. Eu vou fazer os meus aqui, e assim que eu terminar, eu volto pra gente continuar. Fiz aqui, então, minha carreira de número 2. Agora, a carreira de número 3, nós vamos fazer por toda a volta um ponto baixo e um aumento. Então, no próximo, nós fazemos o aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto. E aí, é só repetir essa mesma sequência até chegar no final, onde nós vamos ter 21 pontos baixos. Então, vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Agora, a carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2 e o aumento. E vamos repetir essa mesma sequência até chegar aqui no final, onde nós vamos ter 28 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já volto. Terminei aqui minha carreira de número 4, né? 4, 1, 2, 3, 4. Agora, na carreira de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, 1, 2, 3 e o aumento. E é só repetir essa mesma sequência até chegar aqui no final. Eu vou fazer o meu e já volto. Terminei aqui. Agora, na carreira de número 6, nós vamos fazer por toda a volta 6 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o aumento. Então, é só você seguir nessa mesma sequência até chegar aqui no final.
Terminei aqui, então, a minha carreira de número 6. Agora, da carreira de número 7 até a carreira de número 14, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Então, serão 8 carreiras no total de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas aqui e assim que eu terminar, eu volto para continuar com vocês. Terminei aqui, então, as minhas 8 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, na carreira de número 15... nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, vou fazer aqui junto com vocês. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E aí, é só repetir essa mesma sequência até chegar aqui no final. Então, vou fazer os meus aqui e já volto pra gente continuar. Terminei aqui, então, a minha carreira de número 15 e já coloquei também os olhinhos e o focinho. Aqui, os olhinhos, eu posicionei, eu fiz aqui, assim, a medição, né, mais ou menos aonde era o meio. Fiz a marcação e os olhinhos eu coloquei entre a carreira 11 e 12, com 6 pontos aqui aparentes de distância. Aí, eu contei uma carreira para baixo e coloquei o focinho, tá? Então... eu já coloquei aqui a trava de segurança e agora a gente prossegue. Todos esses materiais aqui eu vou deixar na descrição, tá? O focinho é opcional, se você quiser bordar ele também, não tem problema, tá? É que como eu tenho esse focinho aqui, eu resolvi testar ele para ver se fica melhor ou não. Agora vamos continuar, então. Nós vamos fazer a carreira de número 16, com uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, 1, 2, 3 e uma diminuição. E aí, vou repetir essa mesma sequência até chegar aqui no final. Vou fazer a minha e já volto pra gente continuar. Terminei aqui, então. Agora, a carreira de número 17, nós vamos fazer por toda a volta 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Só seguir, então, nessa mesma sequência até chegar no final. Agora, nós vamos fazer por toda a volta um ponto baixo e uma diminuição. Então, 1 e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E aí, é só seguir nessa mesma sequência até chegar aqui no final, onde a gente já pode encher a cabecinha, deixar um fio longo para costurar, e aí pode cortar o fio, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Terminei aqui, então, agora eu já posso puxar esse fio. Vou deixar um fio longo pra gente poder costurar. Vou encher aqui a cabeça com fibra e já volto pra gente continuar. Ó, então, pra mostrar pra vocês, eu já fiz aqui, ó, as marcações da onde eu vou costurar. Então, eu coloquei a cabecinha aqui, no posicionamento que eu ia costurar, e fui colocando os bracinhos onde eu achei que ia ficar melhor, e as orelhinhas também, de forma que ficasse centralizada. Então, vou deixar aqui assim, pausadinho pra vocês verem aonde foi que eu coloquei. E aqui no corpinho, a mesma coisa. Ó, coloquei aqui de forma que ficasse centralizado. Fiz a marcação. Eu coloquei aqui, ó, 1, 2 na terceira volta, tá vendo? 1, 2, 3, aí eu vou costurar aqui na terceira volta. Ó, vou costurar aqui na terceira. E aí, vamos costurar aqui a cabeça também. E eu já fiz aqui um lacinho, que nós vamos colocar aqui, ó, nas orelhinhas dela. Mas aí, fica ao seu critério, se você quer colocar, se você não quer colocar, se você quer colocar um só, ou se você quer colocar os dois.
Eu vou ensinar como é que faz esse, porque eu vou colocar um de cada lado, tá? Então, o passo a passo dele é bem simples. Nós vamos utilizar aqui a cor que você desejar, né? No caso, eu vou fazer combinando com o sapato. Então, nós vamos fazer um nó corrediço. Então, dá uma laçada, puxa aqui o fio, coloca na agulha. E nós vamos subir. Para fazer um lacinho desse tamanho, mais ou menos uns 3 centímetros, eu vou utilizar 40 correntinhas. Se você quiser menor, você faz menos correntinhas. Se você quiser ele mais comprido ou com um lacinho aqui maior, você faz mais correntinhas, tá? Então, para esse tamanho aqui, nós vamos fazer com 40 correntinhas. Então, vamos subir aqui 40 correntinhas. Ó, fiz aqui, então, as 40 correntinhas. E nós vamos voltar fazendo, né? Não pego essa primeira argolinha, vou pra segunda aqui. Vamos voltar fazendo ponto baixíssimo. Então, não tem segredo, é só ir pegando aqui uma correntinha, faz o ponto baixíssimo. Mais uma correntinha, mais um ponto baixíssimo. É só fazer isso até chegar aqui no final. Vou fazer o meu e já volto pra gente continuar. Terminei aqui, então, de fazer os pontos baixíssimos. Agora, esse fiozinho, a gente pode puxar e cortar. Aí, aqui, eu vou dar uns 2 nozinhos até ficar bem firminho, e aí já pode cortar também esse fio. Então, dei um nó, dou mais um só pra ficar seguro. Depois, se você quiser passar um pinguinho de cola aqui, também pode. Apertei bem, aí a gente corta o excesso aqui. Agora, para fazer o lacinho, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma argolinha, assim. Pegar aqui, essa parte da frente, e cruzar. Tá vendo, ó? Aí, você vai ajeitando, né? Do tamanho que você quer. E nós vamos pegar um pedaço de fio. Passar aqui pela frente. E vamos dar algumas voltinhas aqui no meio. E aí, já vai estar mais firminho, aí você pode ir ajustando ele do jeitinho que você quer. Como eu já fiz um, vou deixar ele aqui pra ver, de deixar bem parecido. Ó. Aí, fez isso, é só vir aqui atrás, né? Dá uns 2, 3 nozinhos. Eu vou colar, então eu vou cortar o fio, mas se você quiser costurar, você deixa o fio um pouquinho mais longo aqui pra você poder costurar. Então, eu vou dar aqui uns 2 nozinhos, que eu acho que já vai estar bem seguro. E aí, é só cortar. Essa parte aqui a gente cola, então não vai aparecer. Aí, você vai só ajustando. E ficou assim. Ó. Eles não vão ficar exatamente iguais, mas ficaram bem parecidos. Agora, eu vou costurar as partes daqui no corpinho, né? A orelha, a cabeça e os bracinhos. E colar aqui os lacinhos. E eu já volto pra mostrar pra vocês. A costura não tem segredo, é a costura normal de amigurumi, né? Então, eu vou fazer uma orelhinha aqui só pra vocês verem. Vou pegar aqui a agulha de tapeçaria, vou passar o fio. Como já tá presinho aqui com o alfinete, né? Fica mais fácil. Então, você vem, pega um ponto. Opa! Pega um pontinho. Aqui, na parte da cabeça. E pega o pontinho aqui da orelha.
vai pro próximo ponto. Pega aqui um pontinho e vai pro próximo ponto. Pega o pontinho aqui e vai pro próximo. E é isso, basicamente isso, até chegar aqui no final, que aí a gente vai esconder aqui o fio entre os pontinhos e cortar. Não tem segredo mesmo. Então, fiz aqui o último. Faz aqui. E aí, você entra em um fiozinho, um pontinho qualquer. Sai aqui em outro, aí já pode tirar, né, os alfinetes. E aí, é só passar por mais alguns pontinhos e pode cortar. E esse passo a passo nós vamos repetir em todas as partes que você for costurar. Então, aqui na orelhinha a mesma coisa, aqui na cabeça a mesma coisa, né, junto com o corpinho. Você vai pegar um ponto daqui, um daqui, um daqui, um daqui, até completar toda a circunferência. E aqui a mesma coisa, os dois bracinhos. E assim que eu terminar, eu volto pra gente finalizar ela. Vou colar aqui os lacinhos e volto pra gente finalizar. Bom, meninas, então esse foi o resultado da nossa bonequinha do Bobbie Goods. Eu colei aqui os dois lacinhos, né? Coloquei o posicionamento onde eu achei que ia ficar mais legal. Eu tô usando a cola universal da Círculo e eu gostei bastante, ela seca bem rápido. Vocês sempre me perguntam, né, o tamanho da peça. Ela ficou com aproximadamente 15 centímetros, tá vendo? E aqui também uma sugestão é fazer o acabamento, aquelas pintinhas que o pessoal faz pintando mesmo, né? Com tinta de tecido acrylex. Eu não tinha nenhuma aqui que ia ficar legal, que ia combinar, então eu optei por não fazer. Mas fica super legal também fazer algumas manchinhas utilizando a tinta de tecido, porque depois que ela seca não vai sair mais, né? Ou também, se quiser fazendo troca de cor, brincando com as cores aqui, fazendo pintinhas aqui na parte do rosto, também fica super legal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que tenham se divertido fazendo a peça. E lembrando que todos os materiais que eu utilizei para fazer essa personagem do Bobbie Goods estão aqui na descrição. Então, qualquer dúvida também, qualquer comentário, pode deixar aqui no vídeo. Deixe seu like, não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Comenta aqui pra mim qual personagem que você quer ver, que eu vou deixando aqui como sugestão para os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!